2h10, a gente continua a falar de futebol, mais ou menos, né, gente? O caso Bruno Henrique pegou muita gente de surpresa. Investigação que vem acontecendo desde o final de 2023. Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado ali um cartão amarelo e com isso beneficiado alguns parentes em apostas em 2023. O caso está correndo desde lá e agora a notícia do indiciamento. Daniel Henrique está com a gente e tem mais detalhes, né, Daniel? Boa tarde para você. É isso, Fábio. Boa tarde para vocês e para quem está nos acompanhando. Inclusive agora o STJD entrando na jogada, porque antes o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tinha arquivado o caso por falta de provas, mas agora pediu o compartilhamento de todo o material que foi coletado pela Polícia Federal para fazer esse indiciamento do jogador Bruno Henrique do Flamengo, o atacante que é investigado por uma suposta manipulação de cartões. De acordo com a PF, o irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes Pinto Júnior, apostou que o atacante receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos em novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. E aí conversas entre os dois irmãos obtidas pela investigação mostram que o Vander pergunta a Bruno quando ele receberia um terceiro cartão, porque ele tinha 2 cartões amarelos já ali no decorrer do campeonato. Se recebesse um terceiro, ele seria suspenso. E aí o Vander pergunta pro Bruno, quando você vai levar esse terceiro cartão? E aí o Bruno indica justamente essa partida contra o Santos, que de fato ele tomou um cartão ali aos 50 minutos do segundo tempo daquela partida. Se condenado pelo STJD, o Bruno Henrique pode receber uma suspensão de 1 a 2 anos ou ser banido do esporte caso seja comprovada reincidência de caso. E aí no âmbito criminal, o jogador foi indiciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte com pena de 2 a 6 anos de prisão, além de estelionato que prevê de 1 a 5 anos de reclusão. Então, além do inquérito da Polícia Federal, que ele já foi indiciado, o STJD volta à jogada também, abriu de novo esse processo e pediu compartilhamento de todas as provas que a Polícia Federal coletou para que seja usado também nesse processo, nessa investigação pelo STJD. Então, corre risco aí de suspensão mais uma vez. O Bruno Henrique, a gente, claro, vai seguir acompanhando todo esse caso, pessoal. Ele deve jogar hoje, né, Daniel? O Flamengo, inclusive, em uma nota, diz que a presunção de inocência é levada em consideração, inclusive, para a manutenção da escalação do Bruno Henrique, né? Exatamente, esse foi o único posicionamento do Flamengo até aqui. Ele está entre os relacionados para a partida de logo mais, 9h30 da noite, contra o Juventude no Maracanã. Ao que tudo indica, inclusive vai ser titular no ataque do Flamengo. Vamos observar então. Obrigado, Daniel, pelas informações. Até Daniel mais. Henrique, obrigado, trazendo informações do Rio de Janeiro. É interessante como é que funciona isso, né? As próprias casas de aposta fazem esse monitoramento e avisam as autoridades caso identifiquem algumas ações suspeitas, né? Ou muita gente apostando na mesma coisa, coisas às vezes irrelevantes, fatos irrelevantes dentro de um jogo, um cartão amarelo para um jogador, um arremesso lateral, uma falta cometida, uma expulsão. Quando tem um movimento atípico, né, de muita gente apostando ao mesmo tempo em algo que não é o resultado da partida, ou algo menos relevante para o resultado final da partida, as casas de apostas abrem os olhos e identificam esse movimento e comunicam às autoridades. Isso acontece em todo mundo. O caso do Lucas Paquetá na Inglaterra é exatamente a mesma coisa, né? As casas de apostas da Inglaterra perceberam uma movimentação estranha naquele jogo em que o Paquetá tomou cartão amarelo, identificaram essas movimentações. Muita gente apostou ao mesmo tempo e isso de fato aconteceu. Esse movimento não é normal. Vamos investigar. As autoridades investigam e aí, se a coisa desenrolar, há um indiciamento. Foi o que aconteceu nesse caso do Bruno Henrique. E diferente do caso do Bruno Henrique, claro, a gente já está falando do início de investigação, o Paquetá teve, entre aspas, o azar de estar jogando na Liga Inglesa. As leis inglesas são uma das Muito mais rígidas, duras envolvendo esse tipo de crime. Então, é uma situação diferente também, né, Fábio? De investigação, de até que ponto o Flamengo pode ou não proteger o Bruno Henrique. O Bernardo Ramos falava mais cedo aqui sobre os times que acabam permitindo que os jogadores levem cartões amarelos para... Isso acontece no futebol. Isso de fato acontece no futebol muito antes das casas de apostas, sim. né? Porque agora há esse novo contexto. Mas isso acontece, um jogo contra um adversário direto daqui a 2 rodadas, eu tô com meu principal jogador pendurado. Força o cartão aqui para você ficar fora do próximo e voltar no outro jogo de fato importante. Jogo que tá terminando uma fase. Força um cartão agora para ficar fora do último jogo da primeira fase, para você tá
apto a jogar no primeiro jogo do mata-mata? Isso acontece, mas o fato é que agora existem as apostas esportivas que fazem parte desse novo contexto. E aí esse tipo de coisa também salta aos olhos. Vamos observar para saber quais serão as sequências do fato. O Bruno Henrique está indiciado e, obviamente, as investigações agora vão continuar. 2h15.